Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Me chamo Amanda e venho agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo, cada um de vocês que estão compartilhando. Venho pedir a vocês, dê um joinha aí para estar dando a força no canal e peço também, compartilhe. Quando você compartilha a palavra de Deus, você se torna um evangelista. Você está compartilhando a palavra. Um evangelista é aquele que leva a palavra de Deus até o seu próximo. Então você leva, quando você compartilha no WhatsApp, quando você manda o vídeo no YouTube, copia o link e manda para um irmão, então você se torna um evangelista. E sempre tem uma pessoa precisando ouvir a palavra de Deus. Pode ser um parente seu, pode ser um amigo, um colega de trabalho. Então compartilhe. O desejo do meu coração é que esses vídeos venham alcançar o máximo de pessoas que estiverem necessitando ouvir a palavra do Senhor. Como uma vez eu necessitei e eu recebi a palavra do Senhor e Deus transformou a minha vida, que esse vídeo também e a palavra do Senhor venha alcançar o máximo de vidas que estiverem precisando. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado. Eu quero compartilhar com vocês hoje, a palavra está no livro de Isaías, Velho Testamento, capítulo 43, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelo meio dos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Glória a Deus. Aqui é uma palavra muito forte. Muito forte. Quando eu medito nessa palavra, quando eu leio, já li algumas vezes, é muito forte. E aqui Deus está falando de 3 situações. Ele fala: quando você passar pelas águas, eu passo com você. Quando você passar pelo meio do rio, se a gente for passar no meio do rio, o rio é fundo, ele diz: a água não vai te submergir, então você não vai morrer afogado. E ele diz: quando você passar pelo fogo, as chamas não vai queimar você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Ele é o meu e o seu Salvador. Salvador de cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo. Deus, ele fala aqui de 3 situações. Mas se a gente for colocar para o dia de hoje, essas situações são situações do quê? Uma situação você passar pelo meio do rio, uma situação que você pode estar pensando que vai morrer. Qual é a situação que você está passando? Que você pensa que não tem jeito, que você não tem mais jeito para a sua vida. Passando pelo fogo, por uma provação, por algo que você diz: meu Deus, não tem mais jeito. Eu não consigo, eu não tenho força. Deus, ele diz: eu passo com você pelo meio das águas. Quando o Senhor diz bem assim aqui: quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Aqui Deus, ele está dando livramento a você nessa situação. São situações na nossa vida que vem traz tribulação, dor, traz angústia. Essas situações que Deus está falando aqui, ele está dizendo: não importa a situação que você tiver, eu passo com você. Não importa se você está passando por um momento de dor, um momento de angústia, um momento que você pensa que vai morrer, você não vai, porque eu estou contigo, eu que vou lhe dar o livramento, como ele diz aqui. Eu passo com você no meio das águas, as águas não vai te submergir, não vai te matar, e o fogo não vai queimar você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel. Esse mês é o Setembro Amarelo. E eu fiquei assim, comecei a observar, eu disse: meu Deus, é um mês que as pessoas já têm um mês, esse mês todinho é o mês de Setembro Amarelo. Eu vi uma pesquisa que diz que vários jovens estão se suicidando, muitos estão em depressão. É o mês do suicídio. Mas eu creio em nome de Jesus que é o mês da vida, o mês da vida, o mês da restituição nas casas, nas famílias, nos casamentos. É o mês da vida. Se cada um de vocês que estiver aí do outro lado, estiver passando por uma situação difícil, se tiver alguém passando por depressão, por uma situação que você pensa que não tem mais jeito, vai dizer: não, é o meu fim, eu estou passando pelo caos. Ouça o que o Senhor está dizendo a você hoje, não sou eu, que a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Quando ele diz: se você passar pelas águas, eu passo com você, então não importa que situação você esteja passando, meu irmão. Não importa. Deus é contigo, é comigo e é com cada um de vocês. Já passei por um momento. Às vezes você pode pensar: Amanda, você está falando de algo que você não viveu. Eu vivi. Eu vivi o fundo do poço. Eu vivi momentos que muitas pessoas me viam por fora, eu rindo, nos finais de semana saía, me divertia com amigos e tudo e amigas.
Mas quando eu chegava na minha casa, eu me sentia só. Eu sentia um vazio tão grande. E teve um dia que eu me recordo, nunca esqueci esse dia, que eu me acordei. Eu sentia tanta angústia. Eu comecei a pensar em tudo que eu tinha feito no passado. Eu comecei a pensar nas oportunidades que eu tinha perdido. Eu comecei a rever, parece que passou um filme da minha vida todinha. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? E só vinha acusação na minha mente. Você não tem jeito, tem problema nessa área sua, tem problema naquela outra área, problema na área financeira, na área familiar. Em todas as áreas da minha vida estava um caos. Um caos. E naquele momento eu disse, não tem mais jeito, eu vou me suicidar. Muitos até da minha família não sabem, só algumas pessoas próximas sabem disso, minha mãe. E naquele momento eu disse, não tem jeito. Eu te preparei tudo para mim me suicidar. Mas até então as pessoas pensavam que eu estava ótima, porque eu sempre estava rindo, eu sempre estava alegre, estava em festa, andando com meus amigos, até com minha família. E naquele momento eu disse, meu Deus, não dá mais não para mim não, essa vida. Eu tinha preparado uma corda até no telhado, eu ia me enforcar. E eu me recordo que eu liguei na rádio é a Sara Brasil FM. E quando eu liguei na Sara Brasil, eu escutei um bispo, ele pregando, ele falou assim, você que está passando por essa situação, e aquilo que aquele homem disse era a situação que eu estava vivendo. Mas só que meu coração ainda tentou relutar, dizendo, não tem jeito. Eu me recordo que eu peguei e liguei para minha mãe, eu disse, mãe, a única pessoa que eu lembrei foi dela, foi Deus que me botou para ligar para minha mãe também. Eu disse, mãe, eu tô ligando para a senhora para me despedir, eu vou me matar. Minha mãe ficou em desespero no trabalho, minha mãe só chorava. Não dava nem tempo dela chegar lá e ainda me encontrar viva se eu tivesse feito esse ato. E o que foi que, naquele momento, minha mãe me disse, minha filha, ore, minha filha, se pegue com Deus. Mas não tinha como no momento que eu estava arrasada. Muitas acusações. Porque o diabo, ele acusa a mim e a você. Ele acusa. E eu me senti tão mal, eu me senti a pior pessoa do mundo. E eu já vinha muito tempo com esses sinais. Mas só que eu não tinha percebido que eu estava com depressão. Eu gostava de ficar em casa, trancada, uma vez ou outra eu saía. Mas era uma felicidade que era uma máscara, que não era verdadeira. E eu estava depressiva e eu não sabia. Mas depois que eu desliguei o telefone, que eu falei com a minha mãe, eu continuei com a rádio ligada. E o bispo, ele falou bem assim, se ajoelha aí onde você estiver e vamos levantar um clamor. Ah, meus irmãos, naquele dia a minha vida foi transformada. Porque eu dobrei o meu joelho, eu chorei como nunca chorei antes. Eu pedi perdão a Deus dos meus pecados. Eu clamei a Deus, eu falei, Senhor, transforma a minha vida. Eu não nasci assim. Eu não nasci, Senhor, dessa forma. Eu não nasci com vícios. Eu peguei e disse a Deus, eu disse, eu não nasci assim. Eu não nasci bebendo, eu não nasci fazendo as coisas erradas. Deus, ele tinha o melhor para minha vida. Naquele momento eu rasguei o meu coração. Eu rasguei o meu coração e eu clamei a Deus. Eu falei, Senhor, transforma a minha vida, porque eu não nasci assim. Eu chorei, eu me humilhei, eu pedi a Deus para me transformar. E depois daquele dia, meus irmãos, depois daquele dia, Deus começou transformando. Me transformando, eu comecei a buscar a Deus. E nunca mais eu me senti sozinha. Nunca mais eu me senti só. Eu comecei a buscar a Deus, eu não era convertida. Foi quando eu comecei, primeiramente, eu não ia para a igreja, eu comecei a ler a Bíblia em casa. Mesmo com dificuldade, eu comecei a ler, eu anotava os versículos, que até hoje eu tenho anotado. Eu anotava os versículos, eu grudava no meu guarda-roupa e fazia pedido a Deus. Eu orava do meu jeito. Depois, graças a Deus, conheci pessoas que me apoiaram, comecei a congregar na igreja. E hoje estou convertida para a honra e glória do Senhor. Estou convertida, tenho minha vida vivendo para Deus e Deus transformou. Se você me perguntar, Amanda, e hoje tem dias difíceis? Tem dias difíceis. Tem dias que eu digo, Senhor, me sustenta, senão eu caio. Tem dias que eu entro no meu quarto onde ninguém vê, eu me tranco, coloco um louvor e eu rasgo meu coração diante de Deus. Mas só com aqueles pensamentos que vinham no passado, tire sua vida, não tem jeito, não tem solução. Hoje, não entra mais aqui na minha mente. Por quê? E nem desce pro meu coração para me executar. Porque a gente pensa, se você deixar alimentar na sua mente, descer pro coração, você executa qualquer coisa que você estiver pensando. E naquele momento, quando eu estava pensando em me suicidar, estava na minha mente e desceu pro coração. Quando desceu, eu ia executar o que eu ia fazer. Mas a misericórdia de Deus, a graça dele é tão grande que ele usou aquele bispo na rádio, quando eu liguei a rádio. Deus usou aquele homem para falar comigo e minha vida foi transformada. E hoje tenho lutas, tenho sim. Hoje tem dificuldade, tem sim. Mas eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu oro. Eu choro, digo, Deus me dê força que eu não consigo sozinha. Senhor, dias são maus.
Ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal, uns amigos meus cristãos, eu disse, aí tem dias eu compartilhei algo que eu estava vivendo, que meus irmãos não sabiam. Meu amigo na hora chegou, ficou triste, falou, foi mesmo, Amanda, você passou por isso? Eu disse, passei. Aí eu vi que a fisionomia do meu irmão em Cristo, ele ficou triste, porque ele não sabia que eu estava passando por aquela dor. Mas o que foi que eu disse? Eu falei, mas Deus está no controle, meu irmão. Eu me alegro no meio desse caos, no meio dessa angústia, dessa dor, porque eu sei que Deus está no controle. Então, se tiver alguém aí que estiver deprimido, alguém que estiver passando por uma situação difícil na família, no casamento, com seus filhos, que estiver depressivo, com problemas financeiros, busque ao Senhor, o Senhor da sua vida. Rasgue seu coração diante de Deus. Se tiver de chorar, chore. Apresenta a Deus o que você necessita, mesmo Ele sabendo já o que você precisa, mas fale com Ele. Peça a Deus que seja feita a vontade dEle na sua vida, como eu peço todos os dias que Deus faça a vontade dEle na minha vida. O salmista Davi, foi o rei Davi, né, que fez o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Ele fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma pelo amor de seu nome. A parte que mais me toca é essa, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo e a tua vara e teu cajado me consola. Deus está com você, ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, Deus é com você. Deus é com os seus filhos, Deus é com cada um daqueles que clamam e pedem socorro a Ele. Jesus, ele disse algo, ele falou para os discípulos dele, ele disse bem assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Creia que Deus é contigo. Entre no seu quarto, feche a porta, ore, sinta a presença de Deus. Diga, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra na vida dos meus filhos, dos meus familiares. Se você estiver sentindo vazio, se estiver sentindo só, diga, Jesus, me enche do teu Espírito Santo. Que esse vazio que você sente é do tamanho de Deus. Eu senti esse vazio. Era um vazio do tamanho de Deus. E hoje, se alguém me perguntar, Amanda, quais são os seus melhores momentos que você tem na sua lembrança depois que você se converteu? Antes, eu ficava sozinha quando eu não era cristã. E me sentia solitária, me sentia mal, deprimida, não tinha vontade de fazer nada. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo dormindo. Hoje, meus melhores momentos é quando eu tô só eu e Deus. Que eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, eu coloco louvor, se tiver de chorar, eu choro. Eu digo a Deus o que eu tô sentindo. Se eu estiver chateada com alguma coisa, eu digo, Senhor, eu tô chateada com isso, com aquilo. Senhor, limpa meu coração. E Deus, Ele limpa. Eu sei que muitas pessoas dizem, mas a gente vai falar com Deus, como a pessoa diz, como é que você conversa com Deus? Eu converso como eu tô conversando com vocês aqui, aí. Eu converso dessa forma. Você não precisa ver Deus, mas eu sinto a presença de Deus. A gente não precisamos ver, mas você sente a presença dEle. Então eu digo para cada um de vocês aí que estiver se sentindo deprimido, que estiver passando por uma luta, que estiver pensando em se suicidar, Deus é contigo, você não está só. Jesus hoje está batendo na porta do seu coração, aí dizendo, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu fazer morada, deixa eu entrar na sua vida e tirar tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que te faz mal. Faça uma oração hoje e diga, Jesus, entra na minha vida, entra na minha família e faz uma limpeza, tira tudo aquilo que não te agrada. Senhor, tira do meu peito a angústia, o medo, a ansiedade, as frustrações. Entregue sua vida a Jesus. Eu posso passar pelo que for, mas eu passo, como está dizendo aqui nessa palavra, que o Senhor diz, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão, não vai te afogar. Quando passar pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu trago para cada um de vocês. Para cada um de vocês que está passando por uma situação difícil, por uma tribulação. E para cada um de vocês que se sentem sozinho, que está se sentindo deprimido. Para pessoas que estão no seu quarto. Pessoas que se isolam, pessoas que eram como eu, que mostravam uma alegria que não era verdadeira. Que em nome de Jesus, vocês sejam cheios da presença de Deus, que todo sentimento de ansiedade, de frustração, de medo e de solidão, que a solidão bata em retirada em nome de Jesus. Esse mês é setembro, mas para mim não é amarelo não, nem vai ser para vocês.
porque Deus é com vocês. Eu declaro em nome de Jesus que o mês de setembro não vai ser mais o mês do suicídio, vai ser o mês da vida. Vai ser o mês da vida, o mês da restauração das casas, das famílias e dos lares. Em nome de Jesus, eu declaro, eu não aceito que seja o mês do suicídio, o mês da depressão. Eu creio em nome de Jesus que vai mudar. Não vai ser mais setembro amarelo, o mês do suicídio, mas vai ser o mês da vida. Em nome de Jesus. Desde já eu agradeço. Muito obrigada a cada um de vocês que faz parte desse canal. Obrigada aos meus amigos, às pessoas que meus amigos compartilharam, que tem algumas pessoas que eu não conheço. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu peço, pessoal, compartilhe e dê um joinha aí, que esse vídeo venha alcançar o máximo de pessoas que, como aquela rádio, no dia que eu tava pensando em me suicidar, que eu liguei a rádio, Deus falou comigo através daquele bispo, que hoje, esse vídeo, Deus venha falar através de mim, com alguém que vai estar aí do outro lado precisando ouvir essa palavra. Deus é com cada um de vocês. Muito obrigada e tenham todos uma boa tarde, se for a tarde, uma boa noite, se for a noite, e um ótimo dia, se for pelo dia. Deus abençoe. Em nome de Jesus.